A segunda parte da quarta temporada do anime Shingeki no Kyojin tá trazendo pra gente revelações de lá do início da história do anime. E tem muita gente ficando chocada com a brutalidade dos acontecimentos. Para nossa conversa de hoje, não importa se você é pró-Marley, se você é pró-Eldia, se você é neutro, juntos nós vamos refletir um pouco sobre o ciclo de ódio que alimenta essa história. Antes da gente começar a conversa, se você tá assistindo lá o início do anime, se você ainda não assistiu, mas tá interessado e não quer pegar spoilers durante esse vídeo, pula pra essa minutagem aqui e pode assistir o restante do vídeo tranquilamente. Lembrando que se você for menor de idade, é bom você ficar de olho na classificação indicativa de todos os animes que você vai assistir. No caso de Shingeki no Kyojin, ele é mais 18, então é só pra maiores de idade. Fica ligado aí, hein? No episódio 80, a gente vê um pouco melhor sobre a história de Ymir Fritz, que até esse momento as únicas informações que a gente tinha é que era uma pessoa importante e que tinha a ver com a criação dos 9 titãs originais. Ymir Fritz era uma menina que morava numa vila pequenininha e vivia de uma forma simples. Um dia, o exército do rei Fritz, do povoado de Eldia, invadiu a vila em que Ymir morava. Esse exército matou muitas pessoas dessa vila, e uma outra parte dessas pessoas tiveram as suas línguas arrancadas e foram levadas como escravas, e Ymir foi uma dessas pessoas. Um dia, após Ymir ter se tornado escrava, porcos fugiram do chiqueiro. E se porcos fugiram, foi por erro de alguém. Foi então que o rei Fritz virou para os escravos e falou: se ninguém me falar quem foi, todo mundo vai perder um olho, porque escravo não precisa de 2 olhos. Já não precisa de língua, piorou de 2 olhos. Nesse momento, todos os escravos apontaram para Ymir. Ela ouviu algo que ela nunca tinha escutado na vida dela, algo que provavelmente chocou muito ela. Ymir, você está livre. Mas um pouco depois a gente entende qual foi essa liberdade que o rei Fritz deu para ela. Na verdade, essa falsa liberdade, essa falsa sensação de liberdade, era só uma oportunidade para Ymir correr no meio da floresta enquanto ela fugia de cavaleiros, que estavam com arco e flechas atirando nela. Num dado ponto da história, ela se arrastando, já toda machucada, ferida de flechas, encontra uma árvore bem grande com uma espécie de gruta no meio. Ela entra dentro dessa gruta e acaba escorregando e cai num tipo de lago. Ymir afunda até que uma espécie de parasita vai até ela e se conecta com a parte aqui das costas dela, que acredito eu que seja ali a coluna vertebral. A partir desse momento acontece a primeira transformação titã que nós temos acesso até esse ponto da história. Ymir se torna a primeira titã da história. E nesse ponto, a gente acha que Ymir vai aproveitar da sua liberdade, porque agora ela tem poder suficiente para encarar o rei Fritz. Mas essa menina nunca soube o que é liberdade. Ela nunca soube o que era viver de acordo com as suas próprias vontades. Então a primeira coisa que ela faz é voltar pro rei Fritz. E o rei Fritz, que não era bobo nem nada, começa a usar Ymir como uma arma de guerra e começa a massacrar todos os povoados em volta deles. Um desses povos que ele massacrou foi Marley. Eles foram dizimados, massacrados, tiveram mortes horríveis, enfim, foi uma tragédia. Um tempo depois, Ymir teve 3 filhas com o rei Fritz: Rose, Maria e Sina. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas Ymir acaba morrendo, protegendo o rei Fritz, inclusive, e o rei faz com que as suas filhas herdem os poderes da mãe, mas de uma forma extremamente brutal e grotesca. A partir daí começam a surgir as 9 ramificações do titã principal da Ymir. A gente não sabe muito bem como que essa ramificação foi feita, mas a gente sabe que começou com as 3 filhas de Ymir e ela foi se espalhando, até formarem 9 titãs originais. E o tempo foi passando e o rei Fritz e os descendentes dele continuaram subjugando Marley. As guerras e as lutas continuaram, e pulando para muitos anos à frente, um dos descendentes do rei Fritz, que também era rei Fritz, decidiu que não queria mais guerrear. Ele estava cansado dessa luta, ele estava cansado dessas guerras e ele tomou uma decisão. Ele se reuniu com parte do povo de Eldia e com outros povos também, como os Ackermans, e se isolaram em uma ilha chamada Paradis. E nessa ilha, o rei construiu 3 muralhas que também eram feitas de titãs, e deu os nomes dessas 3 muralhas das 3 filhas de Ymir, Rose, Maria e Sina. Essas 3 muralhas feitas de titãs eram também um aviso para o povo do lado de fora da ilha de Paradis, dizendo mais ou menos o seguinte: se vocês tentarem nos atacar, as nossas muralhas são feitas de titãs e a gente vai pisotear vocês. Com o poder da coordenada, que é um poder que tem como controlar
os titãs e o povo de Eldia, o rei Fritz apagou as memórias das pessoas dentro da muralha e a partir desse momento só a família real tinha acesso às verdadeiras histórias, a verdadeira origem de todas essas guerras e como eles foram parar dentro dessas muralhas. Os Ackermans também não foram afetados por esse apagão de memórias porque eles não tinham sangue eldiano, então não podiam ser controlados pelo poder da coordenada. Então os eldianos passaram a viver em Paradis tendo a ideia de que do lado de fora das muralhas, na verdade a população tinha sido dizimada e todo mundo virou titã e só quem estava dentro da ilha, dentro das muralhas, é que tinha sobrevivido. Porém, como já esperado, o ciclo de ódio não parou por aí. Algum tempo depois, os marleanos começaram a se organizar, fazendo expedições e eles conseguiram grande parte desses 9 titãs originais. Marley tinha vontade de expandir seus territórios, eles tinham vontade de obter mais recursos naturais e Paradis tinha muito recurso sobrando, então eles precisavam entrar lá. Marley queria expandir seus territórios, queria uma quantidade maior de recursos naturais e Paradis, por não estar no meio dessa guerra toda que estava acontecendo do lado de fora, por conquista de território, por conquista de recursos, Paradis era um lugar rico e, portanto, um alvo grande para Marley. Eles descobriram então que pegando fluido da medula dos titãs originais e aplicando no pescoço dos eldianos que viviam em Marley, eles poderiam criar titãs irracionais. Não eram parte dos 9 titãs originais, não tinham grande poder, mas eles causavam muito estrago, porque eles só saíam matando e comendo as pessoas. E o que eles faziam? Eles pegavam esses titãs irracionais que eles transformavam e levavam lá para o início da ilha de Paradis. Então os titãs eles saíam nessa caça por pessoas, chegando até os muros de Paradis, onde os eldianos viviam. E quem eram essas pessoas que eles transformavam em titãs irracionais? Eram justamente os eldianos que ficaram em Marley. Eles eram tratados como escória, eles viviam de maneira indigente, eles eram tratados como lixo da sociedade, eles moravam em guetos, todos reunidos juntos, e tinham que usar uma pulseira identificando que eles não eram marleyanos, que eles eram eldianos. E quando eles faziam qualquer coisa errada que ia contra as regras de Marley, eles eram transformados em titãs irracionais. Enquanto isso, lá em Paradis, as pessoas que viviam enganadas, achando que a população fora das muralhas tinha sido dizimada, saíam das muralhas e lutavam contra esses titãs como uma maneira de tentar reconhecer território, como uma maneira de lutar contra esses titãs e tentar recuperar a terra que para eles estava sendo completamente pisoteada e dizimada por esses titãs irracionais. A partir daí a gente vê o desenrolar dessa história, a gente vê os personagens sendo alimentados por ódio, ira, culpa, nervoso, irritação, cansaço, curiosidade. A gente acompanha a história das pessoas em Paradis descobrindo que não era bem assim a realidade que elas pensavam. Que na verdade prenderam elas ali dentro, apagaram suas memórias e as fizeram viver com medo de serem dizimadas por esses titãs a qualquer momento. O ciclo de ódio vai sendo alimentado até um ponto em que o personagem principal dessa história, que a gente mais acompanha, após descobrir tudo isso, resumidamente, ele bola um plano para poder destruir toda a população mundial, com exceção daquelas que estão dentro de Paradis. E, sinceramente, tem gente lá dentro que não escapa também, porque acaba sendo pisoteada pelos titãs que ele liberou das muralhas. É basicamente assim, se Eldia declara guerra contra Marley, Marley declara guerra contra Eldia. Só que não para por aí. Eren, um menino que nasceu sem saber de todas essas histórias, de todas essas guerras, a partir do momento que ele descobre, ele obtém um poder muito grande e com esse poder ele declara guerra contra o mundo inteiro. Parando por aqui, porque pelo menos até o momento do anime a gente ainda não tem o ciclo todo fechado, a gente não tem a história fechadinha, ela ainda está acontecendo. O que a gente pode aprender com essa sequência de ataques e contra-ataques que a gente vê em Shingeki no Kyojin? Em diversas situações, o ser humano se deixa levar pelo ódio e contra-ataca, revida aquele ou aqueles quem ele considera seu inimigo. A questão é que em muitos desses casos, quem foi atacado, quem foi vítima, não vai ficar quieto, vai querer revidar também. E assim começa uma bola de neve em que as pessoas que estão envolvidas e as que estão ao redor saem prejudicadas. Os ciclos de ódio estão presentes no mundo e a Bíblia é bem enfática contra o cultivo desse sentimento nos nossos corações. Lá em Mateus 18, a Bíblia relata que Pedro pergunta para Jesus: Mestre,
Quantas vezes nós devemos perdoar um irmão? 7 vezes? E Jesus responde, não só 7, mas 70 vezes 7. Isso não significa que é pra gente perdoar só 490 vezes. Isso significa que é pra gente perdoar, perdoar, perdoar e seguir um ciclo de perdão. O ódio contra as outras pessoas é destrutivo para nós mesmos e também para as pessoas que estão ao redor. Ele é um pecado e, como todo pecado, ele conduz à morte. A Bíblia diz que aquele que fala que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque se não consegue amar o seu irmão, a quem consegue ver, imagine amar a Deus que não pode ser visto. Em Provérbios 10:12, também lemos que o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Se Cristo é a nossa referência, a gente também tem que ter como referência o amor dele pela humanidade. Um amor puro, verdadeiro, que independe das circunstâncias, independe do nosso pecado, independe das nossas falhas, independe das nossas quedas. Ele continua nos amando. E todo aquele que toma posse do sangue de Cristo pode ser perdoado dos seus pecados. Aquele que diz que é cristão precisa andar conforme Cristo andou. Quem afirma estar na luz, anda conforme a luz do mundo também andou. Anda conforme aquele que é a própria luz e nele não há sombra de variação. Mas aquele que odeia o seu irmão continua nas trevas, vagando cegamente, sem enxergar o abismo bem na sua frente. Esse foi um dos pontos que Deus ministrou ao meu coração enquanto eu assistia Shingeki no Kyojin. Se o Senhor trouxe algo ao seu coração também, compartilha aqui com a gente nos comentários para edificar a nossa fé. Eu vou trazer mais vídeos assim, falando sobre a cosmovisão cristã dentro dos animes. Então já se inscreve aí para você não perder os próximos vídeos. Não esquece de deixar o joinha, né, que é pro YouTube entender que esse vídeo é bacana, que esse vídeo é bom e entregar para outras pessoas também. Muito obrigada por ter assistido até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!